Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um MMCast. Hoje trazendo aqui um dos nossos clientes, né? O pessoal da Corte Fair. Antes de apresentá-los aqui, passar a palavra para eles, quero falar para você que hoje está buscando uma empresa, tá? Que de fato vai trazer produtos com qualidade, com preço muito bom, né, Israel? Sim, isso mesmo. O pessoal já vai se apresentar, falar um pouquinho da linha deles aqui. Mas é uma honra receber vocês aqui, tá? Toda nossa. Vou passar a palavra para você se apresentar, depois para você também se apresentar, o pessoal conhecer você, saber, né, um pouquinho sobre a Corte Fair. Pode puxar aí, ô Israel. Fala pessoal, eu sou o Israel Dayan, a minha empresa é a Corte Fair Ferramentas, Corte Fair Lubrificantes, a gente está criando um grupo Corte Fair e a gente trabalha hoje no segmento industrial, né? A gente trabalha com ferramentas de corte a partir do metal duro, né? Do tungstênio. E a gente vem fazendo esse trabalho já há alguns anos aí, eu tenho 20 anos de experiência nessa área. Comecei muito novo. Dentro do setor eu tenho 27 anos, comecei aos 13. Então é um belo tempo, é uma bela carga aí, né? Os cabelos brancos já estão indicando isso. Então a gente é conhecido hoje, Marcos, por solucionar problema dentro da usinagem. Então a minha empresa, ela não trabalha só com preço, né? A gente não traz só preço bom, a gente traz resultado para os clientes. Qualidade. E eu venho batendo muito nessa tecla. Que às vezes os clientes falam assim, mas eu compro lá na internet, não sei o quê. Apesar da gente estar na internet, você está fazendo esse trabalho para a gente lá, muito bem feito. E a gente vem falando com os clientes que a gente quer o resultado lá no final do mês, sabe? O que eu tento trazer para os clientes é o resultado lá no final do mês. Quando ele vai fechar a conta dele e as contas batem e o resultado é positivo. Então, o nosso empenho hoje maior é para chegar isso para o cliente, entendeu? Porque eu acho que não é só vender ferramenta, né? É colher resultado e mostrar isso para o cliente, porque isso mostra respeito ao trabalho e ao dinheiro do cliente, né? Tá todo mundo dispondo do tempo para trabalhar exatamente por causa do dinheiro. Então, a gente tá todo mundo atrás do dinheiro. Então, nada como começar, né, respeitando o dinheiro do cliente, o tempo dele. Com certeza. E aí, passando a palavra até para sua digníssima, para ela poder se apresentar também, falar um pouquinho ali, né? O que você faz hoje dentro da Corte Fair? Explica aí pro pessoal te conhecer. Ela que, né, Israel? A gente teve que fazer uma sessão de terapia aqui para ela topar participar aqui com a gente. Se apresente pro pessoal, por gentileza. Eu sou Emanuele. Eu tô fazendo todo o administrativo da Corte Fair Ferramentas, da Corte Fair Lubrificantes. Tô aí por trás das câmeras do Israel, né? Fazendo as compras, buscando qualidade, melhor preço. Essa é a minha parte, né, na Corte Fair. Show de bola. E eu falo que a mulher é conselheira ali, né? Eu e minha esposa também trabalha dentro da empresa, a mulher é conselheira. Então ela fica nos bastidores ali, dando todo o direcionamento, que é isso que funciona na prática, né? A empresa de verdade é assim, né? É verdade. E aí, Israel, a gente é apaixonado, né, por história de empreendedores, né? Tanto que o espaço aqui a gente traz bastante convidados. Os convidados também que não têm vergonha das câmeras, eu costumo dizer que aqui é uma conversa espontânea, né? É como se fosse uma roda, um almoço, tudo mais, que a gente tá batendo papo. E você falou que você, né, começou aos 13 anos no segmento industrial. Verdade. Conta pra gente aí um pouquinho da sua jornada. O meu começo foi o seguinte, eu comecei com um tio meu, tá? A empresa chama Promáquinas, é muito conhecida aí no nosso ramo. Nível Brasil mesmo, assim, o pessoal é muito conhecido. São muitos anos, né? A Promáquinas deve estar lá nos seus 45 anos de mercado já. E eu comecei com ele, limpando máquina, limpando o chão, lavando. Depois comecei a ajudar a carregar as máquinas. Depois, muito curioso, né? Era menino, ganhava pouquinho, muito curioso. Comecei a aprender da manutenção, depois a pintar. E fui criando esse trajeto aí dentro de uns 3 anos, até eu começar a vender as máquinas. Quando eu comecei a vender essas máquinas, eu comecei a ter um resultado muito bom, muito positivo.
porque eu já entendia de tudo, de todo o processo dentro da Promáquinas. Então, eu fui galgando ali os degraus, mesmo muito novo. E a parte de vendas, ela me encantou, né? Ela me encantou muito, porque foi onde eu tive o melhor resultado. E aí, dos 13 aos 18, eu fiquei na Promáquinas. Aos 18 anos, eu conheci a Emanuele. E logo um ano depois a gente casou. E nesse período aí entre conhecer a Emanuele e casar, eu mudei o ramo. Eu aprendi tudo, fiquei bom e fui mexer com ferramenta que não tinha nada a ver. Dentro do mesmo mercado, mas não tinha nada a ver. E assim, Marcos, eu vou falar com você, viu? Que pedreira. Começar de novo ali foi luta. Rapaz do céu, eu fui trabalhar numa empresa de venda de ferramentas. E assim, foi muito difícil, porque eu não sabia aí... você já conseguiu ver alguma coisa da nossa empresa, são diversas, são milhares de produtos, tudo com nome muito específico, com aplicação muito específica. Com tamanho muito específico. Com tamanho. E dentro da mecânica não existe mais ou menos. Ou é ou não é. Então é tudo milesimal, centesimal. Então assim, o encaixe ele é exato. Não existe assim, esse talvez encaixa naquele. Não, é tudo exato. E é tudo com nome assim, você fala assim, WNMG 080408. Aí você tem o suporte específico que o nome é MWLNR. Meu Deus. Então, aí o encaixe da máquina. A cabeça do Israel é um código de barras ambulante, né? E são muitos números e muitas letras. E muitas aplicações, cada um para um tipo de material. Saber iniciar os processos, saber cada classe, tudo isso é muito importante. Então o início ele é muito difícil. Ele é muito difícil, porque você para de frente o cliente, olha para ele e fala assim, cara, lascou. Como que eu vou saber o que eu vou vender para ele se ele não sabe, eu não sei, como é que vai vender um produto? Então assim, quando eu comecei, né, há 20 anos atrás, cara, não tinha essa facilidade de hoje, ChatGPT, internet, Google, YouTube. Hoje, cara, é muito fácil trabalhar. É muito fácil trabalhar. Você coloca o nome do produto no ChatGPT e pergunta pra que é. Cara, te entrega quase tudo pronto, né? Eu tenho cliente que usa isso pra colocar aplicação nas máquinas, parâmetro de corte, e funciona bem. Então, assim, esse começo, o meu grau de dificuldade foi muito grande mesmo. E eu passei alguns perrengues, né, ao longo desse caminho. Perdi carro para banco, aluguel atrasado, aquela luta de todo o começo, né? Eu até, de vez em quando, faço esses videozinhos meu lá e falo. Outro dia eu falei assim, ó. Cara, quando você vai começar, é o seguinte, você começa dando errado. Todo mundo começa dando errado. E dá errado uma vez, dá errado a segunda vez, dá errado a terceira vez, a quarta. Aí você dá errado umas 10 vezes seguidas, você fica desesperado, cara. E essa parte de dar errado é a parte mais complicada, porque ela é a parte que te torna sábio e forte. E quase ninguém consegue passar por esse processo. Então, a Emanuele estava do meu lado... E tava dando certo pra ela e dando errado pra mim. Ainda bem que tava dando certo pra ela, né, amor? Porque... Segurou na balança. Porque ela tava sustentando tudo e eu tentando. E assim, até começar a dar certo, cara, foi muito complicado mesmo. Só que depois que começou a dar certo... Aí começa a dar certo, dá errado e dá certo, dá errado e dá certo. E depois vai mudando a balança, começa a dar mais certo e de vez em quando dá errado. Então o que eu sempre falo assim, ó, o que mantém a gente, o que transforma a gente, faz a gente ficar bem, não é só saber. O mundo tá cheio de gente que sabe um monte de coisa e que não consegue nada. Mas dar certo é a persistência, a perseverança. E esses 20 anos tá fazendo dar certo. Essa carga de 20 anos é o que tem feito dar certo. Tanto que a gente tá fazendo agora o nosso e-commerce, né? Eu não entendo nada de e-commerce, não sei nada de tecnologia.
Mas você já tá avançado, pô. Já falou do ChatGPT que já dá uma direcionada. Bastante. Tô achando que tu tá se subestimando, né? Eu tenho aprendido, sabe? Assim, né? Aprendido, tenho estudado bastante. Eu tô começando o e-commerce, começando a Cortfer Lubrificantes. E eu não entendo, assim, agora eu já até entendo alguma coisa dos lubrificantes, porque eu tô me imergindo nisso, tô pesquisando tudo da mesma coisa do e-commerce. Então, o que acontece? Nessa jornada, questão do e-commerce, é tudo de novo. Entendeu? É aprender. Cara, assim, é pancada atrás de pancada. Você vê lá, eu converso no grupo lá. São números ali. Fala assim, pessoal, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Que a minha empresa tá desse jeito, o negócio não vira, vai, mas não vai, mas não vai. É um processo ali que vai... Mas, assim, quando eu tô de dia, no dia a dia ali, correndo, eu fico apavorado, tem hora. Com o que eu tô começando, a Cortfer Lubrificantes, o e-commerce. Eu já falei com o Emanuele que na Cortfer Lubrificantes mesmo, tem hora que eu falo assim, pra que eu comecei isso, meu Deus? Mas é justamente essa mentalidade que fez você chegar aonde você chegou. Porque uma coisa que eu sempre gosto de frisar é que o empreendedor tem diferença do empresário pro empreendedor, né? É verdade. A gente que vem de baixo, né? Eu também tenho a minha história ali, já contei algumas vezes aqui. A gente é movido por desafios. Verdade. Entende? E é isso que mantém aquela vontade. E eu vejo muito isso também no seu perfil, não é de se negar. Você começou numa área, né, aos seus 13 anos, aprendeu tudo, mudou para algo extremamente complexo, um mercado muito fechado, né, por conta disso também. E agora são os novos desafios ali, porque senão a vida fica muito monótona para quem é um empresário, para quem gosta de... E é os desafios que fazem com que a gente evolua. Não são com facilidades. Verdade. É muito disso. Por isso que muitas empresas crescem, chegam num determinado tamanho e depois caem. Por quê? É verdade. Porque aquela ambição, o desafio que moveu com as dificuldades para chegar até um determinado lugar, chega num ponto que a pessoa fala assim, tá ok, tô bem, tá, a vida tá tranquila, dinheiro, né, as contas tá tudo ok agora. Parei, aposentei. Aí que você cai. Cai na zona de conforto, né? Exatamente. E a zona de conforto é perigosa. Muito. É melhor ter o problema de estar se mexendo Com pra certeza. crescer mais do que o problema de ter acostumado e depois ter que resgatar, né? Agora, pensando nisso, quando você startou, né, a Cortfer, você lembra do seu primeiro cliente? Como que foi Lembro. a primeira Visito ele pessoa até que hoje. te deu essa oportunidade? Conta pra Visito gente. até hoje os dois primeiros. Um deles eu já não atendo mais, porque o rapaz adoeceu e a família tocou o negócio e acabou que não continuou fluindo, mas eu atendi ele por 17 anos, o primeiro cliente. E os dois primeiros, né? E o outro eu atendo até hoje, até vindo pra cá eu passei na porta da empresa dele. E assim, é muito amigo mesmo, né? O Domingos Adogo, ele é um senhor, hoje ele deve estar com seus 80 e poucos anos. E atendo a família dele, eles são, assim, excepcionais comigo. Só que o nosso mercado, assim, cara, quando eu comecei, já era um pessoal antigo, né? Então o mercado, ele tá dando um giro agora, né? Que é o pessoal, quando eu comecei, todo mundo já era um senhor. E agora os filhos estão reassumindo e a gente tá reconquistando os clientes, né? Que a família vai reassumindo e já vai tendo uma mudança de geração ali. Cara, quando eu comecei a Cortfer, eu comecei ela dentro do porta-mala do meu carro. Eu comecei a Cortfer com R$3.000. Comprei, tipo assim, umas 15 caixas de pastilhas. E a gente foi trabalhando, eu e a Emanuele, né? Foi bem árduo mesmo. A gente vendia o almoço pra comer a janta, cara. Assim, não tinha dinheiro pra nada mesmo. Eu tinha um Palio, 2 portas, Yong 2001. Um carrinho feio, mas feio que dói mesmo. Mas na época era o meu xodó, né? O xodó. E aí a gente foi trabalhando com essas pastilhas. E as coisas foram fluindo e aparecendo
coisas, porque assim, como era muito difícil, você não tinha acesso à internet para localizar as pessoas. E eu também era muito novo, não tinha um perfil de empreendedor, de empresário. Eu tava tentando, né? Tava começando, eu não sabia. Tava buscando sobreviver, né? Não ser um empresário de status como a internet prega hoje. Mas né? a gente já tinha uma visão, falava assim, eu quero a minha empresa assim, eu quero ter isso. A gente já mirava em algum lugar. Só que era muito difícil, porque você falava assim, hoje eu tenho o meu principal fornecedor, o cara é um dos caras mais fortes no país hoje dentro do nosso setor. O estoque dele em São Paulo é mais de 50 milhões em parte de ferramenta. Você tá maluco. Então, assim, é um parceiraço, é muito amigo meu, mas eu não conseguia encontrar esse cara há 20 anos atrás, porque eu não tinha acesso à internet, não tinha facilidade de localizar as pessoas. Então, era tudo por indicação. E quem que vai indicar um garoto de 20 anos que tem o dia e a noite? Compare ali. Opa, então, quero assim, comprar. Tudo financiado. Ninguém indica um cara desse, entendeu? É muito difícil. E outra coisa, o nosso mercado, ele é um mercado muito fechado. Hoje já não mais. Mas naquela época, era como se você fosse montar um posto de gasolina. Só quem podia entrar, quem era convidado a entrar. Então, assim, era muito fechado mesmo. Era um mercado monopolizado, né? Só as grandes marcas vendiam. Então, a gente ficava ali na beirada, pegando a rebarba, né? Só que a rebarba era muito boa. Tinha muita gente com dinheiro, mesmo com a rebarba. E com o passar do tempo, a gente foi ficando conhecido, né? A gente foi... as pessoas foram vendo que não era um aventureiro, que a gente era uma pessoa séria, que a gente já tinha um nome de empresa. Aí a gente abriu o CNPJ depois de alguns anos, eu não lembro exatamente quantos anos foi isso. A gente ficou no informal uns 3 anos, mais ou menos. Foi. Depois abriu o primeiro CNPJ da Cortfer. Trabalhamos por algum tempo com isso, tivemos sociedade. Rapaz, foi falar com você, misericórdia, foi muito trabalho. Puxando aí, o pessoal quebramos, assim, a gente teve a nossa primeira falência ali, eu falo que a gente não quebra, né? A gente quebra quando você perde o seu caráter, perde os seus valores, e a gente nunca perdeu isso. A gente ficou sem dinheiro. E dinheiro é o menor dos problemas que a gente recupera, né? Só trabalhar de novo, se organizar. Você se reorganiza, cria mais disciplina e ganha mais experiência, forte, né? Porque eu falo dos erros, né? Você vai errando, tropeça e vai ficando forte. Então, assim, aquele garotinho assustado de 20 anos atrás, ele não existe mais. Hoje, a gente, tanto eu quanto a Emanuele, a gente é forte, a gente não tem medo. Nada assusta a gente dentro do nosso mercado, a gente sabe o que está fazendo. Até alguns clientes falam assim, mas você fala comigo com tanta certeza. Às vezes parece até que tem um pouco de arrogância, sabe? Mas não é, cara. São 20 anos fazendo a mesma coisa. Do que eu sei, eu realmente sei. Então, assim, eu não chego lá e falo uma coisa que eu deduzi da minha cabeça. Eu sei que eu aprendi no chão da fábrica. Eu não tive tempo de fazer curso, de ir lá estudar. Eu fui estudando e aprendendo e vivenciando aquilo. E fui criando essa bagagem. E assim, cara, é muito bacana. Porque quando você estuda, você aprende a teoria. Mas quando você aprende no chão da fábrica, você tá dentro da prática. E na prática, cara, não tem erro. Sempre vai dar certo quando você aprende. Com certeza. E por que eu gosto de perguntar, de trazer as histórias ali? Porque a gente vive hoje, né, o Israel? Você mesmo falou, poxa, as gerações ali das pessoas que eu tinha em relacionamento já eram mais velhos, os donos dessas empresas estão ficando, né, por herança, sendo herdadas ali, muitas das vezes ali. E hoje a Cortfer, ela também tem que trabalhar com o público mais jovem. Sim. Né? Pelo fato do quê? De você tá pegando essas sucessões ali. Verdade. E quando a gente sempre abre, né, pra esse empresário, esse empreendedor, essa pessoa falar um pouquinho da jornada dela, é porque a gente vive num mundo hoje de muito imediatismo, né? Então as coisas têm que dar certo pra ontem. Olha aí você, né? Desde os 13 anos no mercado, fazendo um trabalho. Então é legal inspirar outras pessoas ali, que muitas das vezes o que você
passa aqui agora, né, uma palavra que você traz, né, que é justamente da sua história. Poxa, realmente, né? Eu acho que realmente não é fácil pra todo mundo ter uma jornada de tropeços, né? E ainda bem com uma esposa também que te apoiou, né? Mano, né? Nos momentos difíceis. Falar com você, se não fosse a minha esposa, eu não chegava a metade do que eu cheguei. Porque é a base, né, cara? Ela, todos os meus momentos de fraqueza, ela tava lá falando assim, não, firma, vai dar certo, você vai dar conta, você é capaz, você dá conta. E às vezes ela tava lá arrasada, mas tava firme, batendo firme, falando, segura a onda, a gente vai dar conta. Cara, a gente já passou ano. Eu passei, acho que o pior ano da nossa vida em questão de condição financeira foi quando eu separei a sociedade do meu irmão. E assim, tanto eu quanto ele, a gente ficou muito mal porque a gente não tinha experiência. E a gente começou a ganhar dinheiro e meteu os pés pelas mãos, aquele ditado. Quem nunca comeu melado, quando come, lambuza até o dedo dos pés, né? É verdade. Então, a gente fez isso. A gente, cara, atolou a carroça. E ficamos endividados, separamos a sociedade, bem brigado. E a gente retomou a nossa vida. E esse primeiro ano foi complicado, cara. Esse primeiro ano foi assim, ó, a gente trabalhava dentro do porta-mala do carro, com uma super dívida, que era tipo uns 30 porta-mala do meu carro de ferramenta. Eu fui negociando com o pessoal, falando assim, ó, eu não tenho condição de pagar, então eu vou vender e vou te pagar. Se você parar de vender pra mim, eu vou parar de pagar você. Então eu preciso continuar comprando pra continuar pagando. Vou reverter, mas eu preciso da ajuda de vocês pra reverter. Alguns ajudaram, alguns viraram as costas, mas... Cara, se resolveu, a gente pagou. E esse primeiro ano, ô Marcos, a maior dificuldade foi o seguinte, era a falta de dinheiro, cara. Porque às vezes não tinha dinheiro pra tomar uma água. A gente passou um ano, a gente ia almoçar, parava no Carrefour de Contagem, comprava uma baguete, ela comia metade, eu comia metade. Aí é pesado, aí essa parte é doída. E aí que vem ali um braço direito ali, né? É, ela do meu lado o tempo todo. E aí, até pegando esse ponto, você comentou sobre a Corte Ferro Lubrificantes, depois a gente volta, né, pra falar um pouquinho mais da Corte Ferro Ferramentas e tudo mais. Por que você quis montar esse novo braço dentro da sua empresa? O que ela tem a oferecer? Quais são os diferenciais ali desses produtos que você tá trazendo agora com a Corte Ferro Lubrificantes? Vamos lá, que você vai entender. Eu tenho a Corte Ferro Ferramentas, eu mexo nisso há muito tempo. E eu tô vendo que eu acabo batendo num teto sempre. Eu sempre bato num teto, mesmo não estando informal, a gente vem batendo num teto, né? E às vezes não passa esse teto, é muito difícil passar. Por isso eu criei o e-commerce. E por isso eu criei a Corte Ferro Lubrificantes. A Corte Ferro Lubrificantes, ela veio, assim, ela caiu no meu colo. Porque o que aconteceu? Eu tive um problema na minha empresa, liguei para um conhecido meu em Mococa. E esse conhecido falou assim, eu tenho um amigo que mexe com lubrificante industrial. Cara, tá tendo um resultado incrível, ele é muito bom, os produtos são feitos com matéria-prima importada, russa, americana. E aí me deu o feedback todo e pediu pro Tuca me ligar. O Tuca é o dono da TN Lube, que é o meu fornecedor de lubrificante. E aí o Tuca me ligou, conversou, me explicou um pouco sobre. Eu fiquei encantado, mas eu precisava entender o mercado. E aí eu entrei para dentro dos meus clientes e comecei a perguntar para eles quais eram as deficiências, o que eles usavam, quais eram as falhas. E procurei saber quantos fornecedores tinham de lubrificantes aqui na nossa região. Hoje, ao todo são Tecno, o Lubrificante, Cetori, Castrol e Blase. São 5. É muito pouco. Pra Grande Belo Horizonte inteira. Então assim, cara, cabe mais. E tem uma coisa. Dos 5, 2 vão bem, assim, são bons. Um não é muito focado nisso, é mais pra linha automotiva. Então ele não bate muito pesado em cima disso. E os outros 2 são muito bons, que ninguém briga com eles. Então assim, os caras são diferenciados, eles nem brigam no nosso mercado. Eles estão lá em cima, lá no topo mesmo. E eles são muito caros.
eu vi que tem uma deficiência no meio disso. E eu conversei com o Tuca, inteirei um pouco do assunto, a gente deu uma emergida nisso, né? Foi entender dos olhos, entender quais eram as deficiências. E eu peguei a tabela de compra e falei, cara, tá muito fácil. Tá muito fácil, tá assim... Foi um presente de Deus da minha vida, bom, né? sabe? São as conexões, né? Ao longo Então, dessa assim, jornada. Caiu no colo da gente, sabe? Eu até falo com a Emanuele assim, que é um braço e que possivelmente vire a parte principal da empresa, porque é muito carente o setor, sabe? O setor de lubrificante industrial, ele é muito carente. Tanto que tem pouquíssima mão de obra. A gente tá tentando contratar e não consegue, porque não tem profissional na área. De industrial, não. Tem no setor automotivo. Industrial, não tem. Então, assim, cara, é um setor carente demais. Carente, muito carente mesmo. Então, a gente se depara todo o tempo com alguém com um tipo de problema. Uhum. O que eu falei no início da conversa, a gente vem para sanar os problemas, né? A gente quer solucionar problemas, quer ser conhecido por solucionar problemas. E nada melhor do que um setor cheio de problema para isso. Com certeza. Eu entrei onde eu gosto, que é resolver problema. Isso me levou a vender lubrificante. E o que você tem de linha ali que você pode trazer ali, até pro pessoal entender um pouquinho também? Quais são as linhas de lubrificantes que você tem de produtos ali? O nosso carro-chefe hoje é óleo solúvel, que é o óleo refrigerante, né? O sintético. É o que mais dá problema hoje. O resto é tudo muito padrão, acaba todo mundo funcionando super bem. Mas na linha de arrefecimento, Marcos, eu vou falar com você, é top. É muito complicado porque é o que mais se gasta dentro da usinagem e o pessoal não foca em vender qualidade, porque todo mundo procura preço. Então o pessoal vai vendendo aquele produto mais barato para todo mundo. É como se você tivesse uma gasolina pódio e uma gasolina comum. Aí você fala assim, o cara tá com um carro de R$1 milhão colocando gasolina comum. E ele tinha que usar pódio. Então eu tô mostrando para os clientes que usar pódio é muito mais importante que usar comum. Que a comum no início do processo é muito atrativo, porque o preço é baixinho. É R$6 o litro, a pódio é 12. Só que na hora que a máquina parar para poder fazer uma revisão básica, ele vai estar cheio de problema por conta daquele produto que no início do processo é barato. Então, assim, o problema depois ele fica gigantesco, porque o cara tá usando o pior produto do mercado, mais simples. A gente tá falando de máquinas que correm barramento de aço em cima de aço, de ferro fundido em cima de ferro fundido. Então tem que ter lubrificante bom, tem que ter arrefecimento bom. Uma empresa que produz, a gente tem a gente passou a TN Lube, né? Que é o Tuca, ele me apresentou um processo que ele passou para uma empresa. Duas coisas que aconteceram. Uma, o pessoal estava num processo de produção em série e ele usava um óleo solúvel e a pastilha, cada aresta durava 40 minutos na máquina. E ele colocou o óleo solúvel dele, o melhor que ele tinha para aquele processo, e a ferramenta passou de 40 minutos para 1h20 cada aresta. Opa! Então, esse ganho, cara, na hora que você joga ele lá no final do processo, isso representa, assim, milhares de reais. Fora o tempo, né? De parar a máquina. Porque cada parada para trocar a aresta da pastilha, vamos falar que gaste 6 minutos a 10 minutos. Então, cara, é isso que eu tô falando. Lá no final do processo, cara, existe um ganho gigantesco que quase ninguém consegue enxergar. Eu falo que quem é empreendedor e quem é transformador precisa entender que ele tem um processo de transformação. O que acontece? Quando você tem um processo de transformação, o que é prioridade para você? Você precisa encolher o processo de transformação para cada peça. Então, se você faz uma peça que ela gasta 3 horas para ficar pronta e você acha alguém que reduz isso para 1 hora,
cara, a sua hora triplicou de preço. Com certeza. O seu ganho foi 3 vezes maior. E isso é que faz você ficar rico ou ficar pobre. Isso que faz você ganhar mais ou quebrar. Então, o que a gente vem tentando criar para os nossos clientes é a redução do processo de transformação. Fora o desgaste da máquina, né? O desgaste da máquina. Porque eu gosto muito de carro, né? Nós dois estávamos no off aqui conversando de carro. A troca de óleo do meu carro, por exemplo, só coloco o óleo da Motul, né? Que é um óleo especial para carro, são turbos e tudo mais. Uma coisa é eu querer pegar um óleo mineral, porque é muito mais barato, e tentar colocar no meu motor. Vai rodar, mas vai quebrar muito mais rápido. Borra. Né? Vai encher de borra, a eficiência da performance da máquina, ela é diferente. Então é bem legal você trazer esse ponto ali da parte de lubrificantes, né? Pro pessoal também entender um pouco, porque às vezes eu sempre fiz assim, então tem que ser assim para sempre. Não. E muito disso, talvez, dessa falta de conhecimento é a falta do mercado estar mais abrangente, né? Porque, igual você falou, o mercado um pouco mais, com muito poucas opções. Então, o cara que tá lá em cima, ele só quer vender, se quer comprar, beleza, tchau, obrigado. Eu não vou ficar te ensinando, não. Você aprende se quiser, né? E aí que entra você, né? Com todo o seu trabalho ali, né? E se dedicando ali também para entregar o melhor pro cliente. Porque às vezes, ele nem sabe o que é bom e o que é ruim. Por isso. Quase sempre não sabe, né? É isso que é o ponto. A gente tem que tentar entregar a qualidade com um custo-benefício legal. Mas ali no início o cliente não consegue ver. Então a gente precisa mostrar que tem qualidade e que no final do processo o custo-benefício vai valer a pena. Esse que é o ponto, né? E você consegue ajudar porque a Cortfer Ferramentas também tem esses materiais. Fala pra gente aqui, vocês dois se dividam aí, porque é muita coisa, né? Um pouquinho de produtos ali que vocês veem que tem uma maior procura e tudo mais, o pessoal conhecer um pouquinho até mesmo do catálogo de vocês. Não precisa explicar tudo a fundo, mas é legal porque às vezes tem um cliente que ele não tem tanto conhecimento ou então ele esqueceu que você tem esse produto. Traz pra gente um pouquinho o que tem de linha ali dentro da Cortfer Ferramentas. Na Cortfer Ferramentas, o nosso forte na Cortfer Ferramentas é metal duro. Toda linha de metal duro integral, pastilha, fresa de metal duro. Nas pastilhas, hoje o nosso carro-chefe é para torneamento. TNMG de 16, em todos os raios, 08, 04, 1.2. A TNMG de 22, WNMG, a famosa Trigon, que todo mundo chama de Trigonzinha, Trigon. Uhum. Então, é uma pastilha muito comercial, usada para torneamento, faceamento em torno CNC. Pastilha para fazer polia, o pessoal usa muito VBMT, a gente tem para todo tipo de material. Em fresamento a gente tem LNMU, APKT, WNMU, que é uma pastilha de remoção e de acabamento excepcional. A gente tem hoje a melhor WNMU do mercado. Aí, ó. Então assim, é muito boa mesmo. A gente comprou com medo e, cara, teve um sucesso absurdo com a ferramenta. É muito boa mesmo. Pastilha SNMX, HNPJ, tem... Rapaz, eu tô falando que você é muito código. É muito doido, o homem é uma caixa assim, registradora na são mais hoje, de ferramenta, dentro da minha empresa, só de pastilha deve ter em torno de uns 1000 modelos. E eu sei todos de cor na minha cabeça pra que serve cada um. É muito interessante. Então, assim, a LN1000 mesmo é uma pastilha de remoção. Eu acho que hoje deve ser a pastilha mais usada de fresamento no mercado. A gente tem ela, consegue ela para alumínio, a gente consegue ela para aço inoxidável, para material tratado, que hoje é uma dificuldade gigantesca, né, meu bem? De remoção, que quando você fala aço temperado, é quando o pessoal leva o aço no calor, esquenta ele e depois ele reduz o calor dentro de um óleo queimado. E aí ele puxa o carbono todo para a superfície e endurece todo, ele agrupa o carbono na superfície e endurece o aço, né? E isso fica com dureza de vidro. A gente fala em 60, 63 Rockio de dureza. É muito duro. Então, assim, o aço, ele fica, em vez dele empenar, se você pegar uma haste, em vez dela empenar, quando você tenta dobrar ela vai quebrar. Então, fica com dureza de vidro, né? É uma dureza próxima de uma dureza de vidro. E quando você precisa performar, transformar esse aço,
o que acontece? Qualquer coisa que você coloca nele tem a mesma dureza quase da pastilha, e aí a pastilha não aguenta cortar. E a gente consegue cortar. Hoje, a gente é especializado nesse tipo de processo, cortar material duro. Eu tenho inúmeras ferramentas para cortar aço endurecido, né? Dá uma ideia de uma aí que você vê que mais sai pro pessoal. A LNMU é uma, para cortar no fresamento, que tem um problema gigantesco, que fresamento é o seguinte, é uma ferramenta cilíndrica com várias pontas, então ela trabalha batendo na superfície, ela trabalha, as arestas vão batendo ali, e quando bate duro com duro, a tendência é quebrar. Então a gente tem a ferramenta que não quebra, que ela corta o aço mesmo endurecido. A Trigon é uma pastilha que eu tenho muita saída para material duro. Eu tenho umas pastilhas lá com ponta de diamante industrial, que são para cortar material endurecido com interrupção. E tem a cerâmica, que é o que todo mundo conhece aí, que é para cortar material endurecido, tratado, sem interrupção. Porque ela é uma cerâmica, então quando ela tá cortando, se ela tomar uma pancada, ela automaticamente explode, né? Ela não aguenta pressão, não aguenta pancada, entendeu? Ela aguenta um corte contínuo. Então, assim, para material endurecido, cara, quem tiver dificuldade pode procurar Cortfer. Na verdade, quem tiver qualquer problema dentro da sua usinagem pode procurar a gente, né, meu bem? Que a gente tá Nós somos preparado solucionadores de problemas. Que bom. Tá preparado pra isso. Sobrou algum produto aí? Porque ele é uma máquina, né? A cabeça dele... Tem vários A Emanuele outros. sabe muito mais do que eu em questão de produto, porque a Emanuele... Eu que coloco eles lá tudo. dentro. A gente tem broca T-Max, né, de todas as medidas e comprimentos, material de fixação, acessórios para os suportes, né, quando precisa de reposição, todos os suportes, cabeçotes, as fresas intercambiáveis. Então, a gente tem toda essa gama de produto de corte, né, o nosso foco é o corte do aço. Então, a gente tem inúmeras coisas. E o que a gente não tem, a gente tenta conseguir, né, querido? Inclusive as máquinas, que a gente tem também. É um outro projeto que a gente está startando. E eu ia te perguntar agora, a Tous Máquinas. Explica pra gente. Máquinas é uma sociedade que eu fiz com um concorrente nas ferramentas. Na verdade, ele não é um concorrente. Isso é fruto ele é um de um parceiro. relacionamento de uma pessoa íntegra. No mercado há muitos anos, não tem pra onde correr, né? Ele é um parceiro, assim, é um parceiraço. Hoje é um amigo pessoal, muito amigo mesmo, que é o Marlon. Ele é um cara excepcional, muito bacana. E, assim, a gente tem muita liberdade um com o outro e muita confiança um no outro. E a gente começou como concorrente, em vez de conhecendo e fazendo algumas parcerias, se ajudando. Às vezes ele precisava de uma ferramenta, eu indicava, emprestava para ele, ele empresta para mim. Tanto que a gente faz fechamento de empréstimo de ferramenta de 6 em 6 meses, dá cada bolo de notinha, rapaz, que dá até medo. Às vezes tá lá 20 mil reais de ferramenta na mão dele, 25 dele comigo, e a gente vai passar aquilo ali a limpo, vira uma bagunça danada, acaba se ajustando tudo. E aí a gente tava vendo, no nosso dia a dia, um cliente falava assim, preciso comprar um torno, preciso comprar uma fresadora CNC, você me indica, a gente ia indicando. E não ganhava nada por indicar. Às vezes eu pegava o cliente e levava lá no outro cliente, levava, e o cara comprava a máquina e eu não ganhava nada. E aí a gente começou a ver que existia uma possibilidade de ganho em cima disso, né? Fazer uma corretagem de máquina. E a gente começou essa corretagem devagarzinho, sem pressa, e começamos a entender disso. Eu já trabalhei com máquina, então eu entendo. Foi lá atrás, né? Muito bem de máquina, né? Eu sei avaliar uma máquina, eu não entendo tudo, mas eu entendo bem. Então, se avaliar a máquina, eu tenho a minha família toda envolvida no meu setor, né? Os meus tios todos mexem com máquina, com ferramenta, com material não ferrosos, com aço, com corte a laser. Então a família tá toda. Eu tenho um monte de parente que é dono de usinagem. Então a família toda envolvida com isso. Então é muito fácil estar no meio, né? Apesar de eu praticamente não fazer nenhum negócio com parente, tá? Dificilmente eu faço negócio com eles. Eu faço com um tio meu, eu faço bastante negócio, que é o que eu trabalhei para ele, que é o Geraldo da Promáquinas. E nessa iniciação, a gente começou a enxergar que tinha uma possibilidade de vir uma empresa,
né? E a gente começou essa empresa, compramos a primeira máquina, vendemos. E aí já tem um ano e 3, 1 ano e 4 meses, né? Mais ou menos. E assim, e é a menina dos meus olhos, tá? É muito interessante, é muito bom. Cara, dá assim... É trabalhoso demais, Marcos. E é responsabilidade também, né? Só que o nosso processo de compra e venda de máquina, ele é diferente dos nossos concorrentes. Porque a gente financia as máquinas por conta própria. Então é como se você quisesse comprar um carro na minha mão. Fala assim, Israel, eu quero comprar de você um Porsche. Quanto que é? Fala, esse Porsche é 300 mil. Eu faço pra você em 15 vezes, sem juros. E aí eu combino com você, falo com você, ó, eu vendo pra você me dá uma entrada de 100. Nas promissórias. É isso, nas promissórias. Quer comprar uma Porsche lá, que vai na promissória aqui também, monta mais gente de carro também, sabe? Essa É o grande diferencial, do nosso negócio. Cara, isso é legal, porque a gente sabe que assim, né? O capital de investimento de uma fábrica, de uma indústria, né? Enfim, gira muita coisa. Talvez um espaço de metro quadrado ali, de 100 mil metros quadrados ali, o quanto tem investido, né? Eles têm contratempos, né? Com esse empresário, enfim, com essa empresária também. E essa possibilidade, ela é fantástica, né? E existe uma análise, como que é feito isso para poder liberar esse crédito? A gente conhece todos os clientes, né? Quando a gente não conhece, a gente faz uma análise. Mas, assim, os nossos clientes, 85% dos clientes são recorrentes. Então, a gente faz esse mercado de máquina, ele é dentro dos nossos clientes, sabe? Muito difícil ver um cliente de fora. Quando vem, a gente faz essa análise. Ela não é uma análise muito minuciosa. E aí a gente trabalha geralmente com cheque, quando é um cliente de fora, sabe? Quando é um cliente que não é do nosso conhecimento, né? Que é um cliente que a gente ainda não faz negócio com ele. Um cliente novo. A gente faz essa análise de rotina mesmo, que é... Coisa mais tranquila, né? Referência comercial, ver se o nome tá limpo, ver o que o cara tem de crédito no mercado, olhar o score da pessoa. Mas o nosso setor, ele é um setor muito fechado, sabe, Marcos? Muito fechado mesmo. Não é igual comprar roupa, que você tem inúmeras lojas, aquele tanto de gente. Todo mundo conhece todo mundo. Então, o cara que ele anda errado... Todo mundo sabe ele não dura, né? Não dura. Eles duram no mercado. Ainda tem alguns que são resistentes, sabe? Mas todo mundo sabe quem é. Então você acaba correndo dessa pessoa. Sabe? Exatamente, né? E assim, como a gente é um gerador de oportunidade, a gente seleciona também para quem a gente vai vender, sabe? A gente consegue selecionar. Eu tenho alguns clientes, um cliente comprou um torno com a gente no valor de 240 mil. E aí foi parcelado e essa máquina teve uns juros porque foi mais parcelado. E eu mostrei para ele que assim, ele não estava pagando juros. Ele não estava pagando nem o aluguel da máquina, porque eu financei a máquina 100%. E aí eu mostrei pra ele que o aluguel dessa máquina ficaria em 8 mil reais e ele não tava pagando 4,5 de juros por mês. Tá louco. Então assim... Fora que é dele, né? Terminou de pagar, é teu, né? Ele tá trabalhando com o meu dinheiro. O que a gente quer fazer na Tools Máquinas é exatamente isso. Que as pessoas comprem as máquinas e que as máquinas se paguem usando o nosso dinheiro. A gente quer que elas usem o nosso dinheiro para elas crescer a empresa delas. Legal. Então, assim, e isso faz com que o cliente seja recorrente. Cada máquina, imagina você ter uma tornearia ou uma usinagem e você quer comprar mais 10 máquinas. Uma por ano. Aí você fala, Israel, eu vou te comprar uma máquina por ano. Você financia, terminei de pagar, você já pode me entregar outra. Terminei de pagar, já pode me entregar outra. E você vai trabalhar com o meu dinheiro e isso é lindo. E é uma porque é bom pra mim e bom pra você. Com certeza. E aí entra a Corte Ferramentas, a Corte Lubrificante. Tudo pro mesmo parcelado. cliente. Tudo parcelado. Parceladinho. Tudo parcelado. O Israel tem tudo pra oferecer aí pra você. Não tem dificuldade em dar prazo, Marcos. Nenhum. Que legal, cara. Não tem. Em nenhuma das empresas. Em nenhuma das empresas. E assim, da parte de máquinas, né? Você falou muito da parte dos tornos, né? Enfim, o que mais você tem ali de gama de máquinas ali que você pode...
principal, ou o foco tá principal na parte O nosso de torno? foco é na área de usinagem. O nosso foco é na área de usinagem, mas a gente tem tudo dentro da área de usinagem. A gente não compra as máquinas, a gente pega o cliente que precisa da máquina e vende a máquina específica para ele. A nossa ideia é começar a trazer máquina nova, então a gente ainda trabalha com máquina usada, porque o nosso capital ele é baixo, ele é pequeno, né? E acho que dentro de 2 ou 3 anos a gente já vai estar trazendo nossas máquinas novas, já com o nome TUS Máquinas nelas, se Deus Legal, quiser. já Esse vai- é um projetinho, né? Um projetaço, né? A gente vem tentando fazer com que isso aconteça. Se isso acontecer, na hora que isso acontecer, não é se isso acontecer, mas sim na hora que isso acontecer, vai ficar muito atrativo, porque o cara vai ter uma máquina nova, com 1 ano de garantia, parcelada em 12 vezes sem juros, às vezes em 24 vezes com juros, né? Então, assim, cada cliente com o seu perfil, o que cada um precisa. A gente tenta entender o cliente na necessidade do cliente, em todas as nossas empresas. Legal. E pensando assim agora, falando de setor, né? Pra onde que você vê hoje com essa parte de automação, né? Com toda essa evolução ali também da área tecnológica, e a gente sabe assim, o setor industrial é um setor bem sensível a isso por conta de performance e, enfim, qualidade da entrega. O que você imagina hoje aí para os próximos 5, 10 anos aí do setor aí que vocês estão atuando hoje? Fala de questão de crescimento. Questão de crescimento, questão de evolução tecnológica, você tem algo que Cara, você possa... Vai ficar cada vez melhor, porque quanto mais a tecnologia avança, mais aumenta o consumo. E tudo no mundo depende de indústria. Não tem como a indústria acabar. O pessoal fala, quando criaram a impressão 3D, todo mundo falou assim, a usinagem vai acabar por causa que a impressão 3D vai vir e vai acabar com tudo. O pessoal vai imprimir um carro. Não vai. Não vai. Ainda não. Ainda falta muito para fazer isso. Então, assim, independente de imprimir ou não, tem que ter as peças lá da motorização. Não dá para imprimir o motor. Tem que Entendeu? fazer, tem que você criar a máquina que vai imprimir Isso, outra tem coisa. Então, assim, então sempre vai ter a usinagem. Então, sempre, quanto mais a tecnologia avança, mais o nosso setor brilha. Porque tudo depende de usinagem. O cara que tá lá na roça, capinando com uma enxadinha à mão, ele precisa de usinagem. A cama que ele dorme passou por um processo de usinagem para ser fabricada. A enxada dele passou por outro processo de usinagem para ser fabricada. Aquele cabinho de madeira que ele tá lá torneadinho, precisou de alguém tornear ele, passou por um processo de usinagem. Para cortar a madeira, passou por um processo de usinagem. As máquinas que cortam. Então, se você pegar no mundo todo, tudo, a cama que você dorme, o carro que você anda, esse copo que você tá tomando água aí, tudo precisa de processo de usinagem. Então, não tem como isso acabar. Não tem como acabar. Não acaba. Até porque para substituir isso com máquina 3D, a gente tá falando de um investimento E é insubstituível. que assim, chega a ser surreal, não tem cálculo, né? Pra imaginar fazer uma máquina de impressora que vai conseguir fazer e E tem dominar uma outra isso. coisa, assim, ó. Não acaba por um motivo. Para você imprimir uma coisa em aço, você precisa do aço. E o aço vem de onde? Do minério. Do minério. Ferro. Uhum. E o que arranca o minério de ferro? Máquinas. Máquina. E o que faz as máquinas? Outras máquinas, que são máquinas de usinagem. Manutenções, né? Sabe qual que é o maior É a mesma problema coisa de pegar nosso? atrás do rabo, né? Não tem como sair dele. Isso aí. Não tem como É igual pegar aquele ele. cachorrinho que você grita escol, ele fica girando ali. É isso aí, é um círculo vicioso. Ele vai estar sempre em processo de produção e de manutenção. Então, tem a usinagem da manutenção, que é, nossa, uma maravilha, é muito, muito, muito bom mesmo, porque é tudo caro e tudo pra ontem. Então, esse cara que é o cara da manutenção, Produção em alta ele escala, sofre né? muito, porque ele tem que consertar esse processo. Não tem como tirar da mão da usinagem, ele precisa da usinagem. E o de fabricação, algumas coisas eles estão conseguindo automatizar, né? Você pega mesmo hoje uma Coca-Cola e você entra dentro de uma fábrica da Coca-Cola, dentro do galpão você não vê uma pessoa lá dentro, é tudo automatizado, tudo máquina, né? Eu já trabalhei na Etra há muito tempo, né? E lá dá pra ver assim, eu não sei como tá hoje, né? Que isso aí era quando eu era aprendiz e tudo mais.
E assim, tinha uns robôs, mas, cara, nem se comparava a linha de produção ali, de pessoas operando ali máquinas. Eu até brinquei uma vez, contei pra você minha experiência com a fresa, né? Que voou uma fresa bem na minha... voou uma lasquinha de ferro bem nas minhas costas. Mas é bem legal, é um segmento, né? Na verdade não é um segmento, né? É um mundo, né? Se a gente for parar pra analisar ali, da parte de produção e tudo mais... Né? Tudo que a gente olha foi passado por um processo ali que precisou utilizar a indústria, né? Para fazer isso. E é legal você estarem posicionado com várias frentes nesse setor. Sim, quando a gente pensa em modernização no nosso setor, a gente pensa em investimento em ferramentas novas, né? Que vem ali com vida útil maior e vai ficar um tempo maior na máquina, evitando troca. A gente pensa no lubrificante de qualidade, que faz essa vida útil aumentar, que fica mais tempo na máquina, com uma durabilidade maior. Então, essas são as inovações que a gente tem a oferecer, né, no mercado. Porque vem surgindo ferramenta nova e com uma performance melhor, né? Então, isso é o que a gente tem a oferecer de inovador para os clientes, né? Para os nossos clientes. Fora um atendimento de excelência, né? Dá para ver que vocês entendem o que vocês fazem. Hoje a gente não teve a Luísa aqui, muita gente deve conhecer ela, né? Pelo menos pelo telefone ali. Pelo WhatsApp. Mas uma próxima a gente traz a Luísa aqui também para compartilhar um pouquinho. Precisa. E aí? E o Juan, né? Também nosso vendedor número 1. Enquanto a gente tá aqui posicionando, criando conteúdo, o Juan, o que o Juan faz dentro da empresa? Ele é um vendedor. E ele tá se transformando num técnico igual eu me transformei pelo chão de fábrica. Então ele vai virar bacharel, né? Porque você é mestre. Eu falo com ele que ele vai ficar 10 vezes melhor do que eu, né? Assim, tudo que eu sei eu tô passando pra ele. Ele ainda está aprendendo o que eu não sei, o que eu não passo pra ele. Ele tá aprendendo na rua. Então ele é muito bom. Os clientes gostam muito dele. Ele é um cara, assim, muito carismático, agradável. Tá o tempo todo sorrindo, feliz. Uma pessoa que não reclama de nada. Legal. Todo mundo quer ficar perto de uma pessoa assim, né? Com certeza. Ele começou com a gente com 18 anos. O Juan hoje tá com 22, né? É isso? Deu um branco aí. Deu 22. Eu acho que é 22. Foi inclusive essa semana que ele fez. Ele, cara, esses 4 anos aí foi de... Já leva o presente pra ele lá. Esqueceu. Esses 4 anos na vida dele, assim, foi um divisor de água na vida do Juan, sabe? O Juan saiu de uma vidinha parada pra uma vida de sucesso, cara. Assim, ele tem sucesso mesmo, sabe? E é isso que eu quero pra todo mundo que trabalha comigo. Sucesso. A Luísa tá aí, tá acompanhando a gente de fora aqui, mas também tá começando a colher sucesso. A Luísa tem 1 ano e pouco que tá com a gente, 1 ano e meio, alguma coisa assim. E já tem mudança na vida dela. E eu falo, ó, o que eu priorizo, o que eu peço a Deus sempre, eu acredito muito em Deus. E tudo na minha vida parte do princípio da fé, sabe? Eu acho que eu quero que todas as pessoas que se envolvam com a Corte Fer, né, com o grupo Corte Fer, eu quero que elas sejam abençoadas, que elas prosperem a vida delas, né? Que a mesma prosperidade que eu quero para mim, eu quero para todas as pessoas, para os clientes, para os fornecedores, para os colaboradores, para todo mundo, sabe? Eu não quero chegar lá no meu carrão e o meu funcionário chegar de ônibus, não quero de jeito nenhum. Eu quero que ele venha num carrão também. Sim. Entendeu? Eu quero que ele tenha a casa dele, eu tenha a minha. Sabe? Apesar que eu acho que comprar imóvel não vale a pena, mas é outra situação. É outro departamento. Mas eu quero que as pessoas prosperem, entendeu? Eu quero mesmo que elas prosperem, todas elas. Eu não quero ninguém trabalhando comigo e ganhando um salário mínimo. Não quero mesmo. Eu quero que as pessoas ganhem dinheiro. Eu até brinco assim, falo, aquele patrão que chega no final do mês e fala assim, vou te dar uma bonificação. Toma aqui uma picanha. Cara, isso não é bonificação. Isso é um presente. Bonificação é dinheiro. Todo mundo tá trabalhando. As pessoas que estão lá trabalhando com você, elas estão lá pelo dinheiro. Sim. Eu até falo com os clientes, falo assim, ó, eu não saio de casa para fazer amizade. A amizade, ela é consequência
do processo, né? De tudo que você vive no seu dia. Eu saio de casa para fazer dinheiro, eu saio como empreendedor. Eu guardo o coração na gaveta e ponho meu uniforme e vou trabalhar. E aí, ao longo do dia, você vai conhecendo pessoas, vai conquistando pessoas. Toma um café, almoça ali. Isso, eu até falo assim, que a gente conquista clientes. A gente não quer É lógico que a gente quer todos os clientes, mas eu quero conquistar os meus clientes e ter amizade com os meus clientes. Os meus clientes são meus amigos, sabe? Eles confiam em mim, confiam na minha palavra. Sabem que eu não vou mentir pra eles, que eu não vou enganar, nem dibrar eles pra poder ganhar mais. Então, assim, até o nosso site, nosso e-commerce, ele veio pra ajudar muito, porque, assim, a pessoa tem transparência. Um cliente que tá lá no interior, o que tá lá no Pará e o que tá aqui do meu lado, todos eles pagam o mesmo valor. Estão vendo ali o mesmo preço. O que eu comentei com você aqui no off, que a lei da oferta e da procura, na minha empresa não existe isso. O cara que precisa muito e o que não precisa nada, todos os dois pagam o mesmo preço. Porque ele entra no site e vê o preço. Então, se eu vender mais caro pra ele vai falar, por que eu tô pagando mais caro? Eu sou mais feio? Não tem condição, o negócio. O que eu te fiz, né? Então, assim, isso serviu pra mim como uma tabela de preço. Então, os meus clientes, eles são respeitados. É o que eu falei lá no início da conversa. Eu respeito cada centavo de cada cliente meu. Eu respeito o tempo de cada um. Então, assim, eu realmente quero que eles colham um resultado. Para eu colher resultado, primeiro eles têm que colher resultado. Não adianta só eu colher resultado. O negócio ele tem que ser bom para todo mundo. Por isso que eu venho criando o Grupo Cortefé. Que a gente vai criar a ferramenta, o e-commerce para o cara ter uma agilidade no processo. A gente está criando a Cortefé Lubrificantes, né? Já criou a Cortefé Lubrificantes, porque a gente vende a pastilha. Se a pastilha estiver tendo um desgaste precoce, a gente consegue diminuir isso com o lubrificante, com o óleo de arrefecimento certo. O cliente está com um problema numa máquina lá com folga, a gente consegue vender uma máquina boa para ele, uma máquina nova para ele. É lógico que são projetos para frente, mas dentro da questão, quando a gente começar a ter máquina nova, nós vamos ter uma equipe de manutenção. Então a gente vai conseguir ajudar os nossos clientes com a manutenção até em máquinas que não é nossa. Que legal. Então é um processo. A gente quer criar Cortefé abrasivos e soldas, que vai abranger outro setor, né? Não é um setor que eu deslumbro muito, mas é um braço que eu quero criar, sabe? E a gente vai galgando esses degraus. A minha ideia é que a Cortefé, que o Grupo Cortefé tenha pelo menos 5 ou 6 empresas, sabe? Legal. Pra pavor da minha esposa e da Luísa. Que elas que tomam conta de tudo, né? Eu só vou inventando as modas e pondo elas loucas lá. Legal, vai pro campo de batalha, né? Tem que ficar alguém organizando a casa ali, né? Falar só mais uma coisa. A maior dificuldade hoje, Marcos, você perguntou da questão do que eu via nos próximos anos. Hoje, a maior dificuldade, principalmente no meu setor, eu acho que todos, mas o meu setor que precisa de mão de obra qualificada é a mão de obra. É muito difícil, cara, tá todo mundo apanhando por causa de mão de obra. Tá muito difícil mesmo. Então, no que eu faço, não tem como colocar lá uma inteligência artificial para atender, porque precisa de um cara técnico para aplicar o processo, para melhorar o processo. E isso a inteligência artificial não faz. Não consegue substituir, né? É um mercado muito específico também, né? Igual você falou, ele é milimétrico, né? Então, acaba que assim, essa mão de obra também, vou te ser bem sincero, sabe, Israel? Ela tá generalizada hoje no país, né? Então, assim, é óbvio que o seu setor, algum setor ele ainda consegue quebrar algum galho, né? Assim, ok, dá pra quebrar um galho, não precisa de tanto conhecimento, mas o seu é um setor muito específico e, assim, a gente tá falando de uma linha de produção, né?
para uma linha de produção pra ver que merda que dá. Certo. E aí, até pensando nisso, como é que hoje as pessoas podem fazer pra poder comprar hoje na Cortfer, né? Você comentou do site, mas tem um telefone, tem alguma coisa que você possa estar passando? Tem, eu vou passar pra Emanuele, que ela sabe tudo de cor melhor do que eu. Vamos lá. O site www.cortferferramentas.com.br. Pode estar contactando a gente pelo WhatsApp, a resposta é imediata. 31 25 67 6907, vai falar com a Luísa. E tem o e-mail que vai falar comigo, que é assuntos, né, geralmente relacionados ao administrativo, ao financeiro. E cortferferramentas@gmail.com. Legal. Esse aí vai falar comigo. Show de bola. E aí, ó, quem tá vendo esse podcast, quem vê, né, um pouco desse episódio que a gente gravou aqui, tem algum cupom, alguma coisa, alguma condição? Porque, assim, condição melhor do que pagar nos chequinhos ali na Turmas Máquinas, eu acho que é inegociável. Agora, pensando na Cortfer Lubrificantes e na Cortfer Ferramentas Originais. É muito interessante ter, né? É bem importante que tenha. Uhum. Eu não sei até quanto eu consigo dar de desconto sem falar com a Emanuele, mas... eu vou fazer Isso é pra quem viu o corte aqui, não vai ficar... Eu vou fazer uma coisa aqui, assim, da minha cabeça. Eu vou dar 15% de desconto em todos os produtos da linha Cortfer, de todos os produtos da Cortfer. Legal, ó, tá vendo aí? Nosso site, ou ligou na empresa, pode chamar a gente lá, tem 15% de desconto. Legal, ó, isso aí vai ficar... Isso com prazo, não precisa ser à vista, tá? Mas você tá vendo? O homem tá A entrando... gente tá preparado pra isso. Show de bola. E aí, pessoal, a gente caminhando agora pro final, queria perguntar se tem alguma coisa que vocês queriam trazer, algum insight ou alguma palavra mesmo ali para esse empresário, essa empresária, né, que tá assistindo esse corte, pra gente poder caminhar aqui, que agora a gente para um minutinho para gravar alguns anúncios para aproveitar, né? Vou pegar você aqui. Tem algo que você queira trazer, alguma pergunta que eu não fiz, que seja relevante para você trazer aqui também, vocês dois? Cara, pergunta não, eu só falo pra todo mundo que tá assistindo, que tá empreendendo o seguinte: não desista do seu projeto e do seu sonho. Eu falo que sonho é quando você tá dormindo, e quando você acorda de manhã e levanta e coloca o seu sonho para ser executado, ele se torna um projeto. Então, lute pelo seu projeto, o seu sonho, que a única pessoa que vai conseguir fazer ele realizar é você. Ninguém mais vai fazer isso por você. Então, vá atrás, acredite e mesmo que dê errado, continue tentando, que uma hora vai dar certo. Pode ter certeza disso. Show de bola. Você quer deixar uma palavra também? A gente compartilha da mesma ideia, né? Que a persistência é sempre o caminho para o êxito. Então, é isso. Persistir, ter fé e foco. E disciplina. E vai dar certo, vai voar. E é isso que é o ponto. Não existe uma história de sucesso que não tenha acontecido pequenos tropeços. É verdade. Né? Porque senão vira história da Disney. E aqui é a vida real, né? Verdade. Pessoal, vou agradecer aqui mais esse episódio. A gente quis compartilhar um pouquinho do mercado, falar um pouquinho dessa história de vida desse casal que é fenomenal. Muito obrigado. Justamente pra gente poder o quê? Incentivar, né? Muitas das vezes a gente esquece, né? Óbvio que o nosso passado, ele serve pra nos mostrar de onde a gente saiu e como a gente tem força e capacidade para acontecer, né? E para dar passos maiores. Então a nossa ideia aqui é compartilhar um pouco desse conhecimento. Espero que você tenha gostado. Se gostou desse episódio, deixa o like, comenta aqui. Já segue o pessoal lá da Cortfer, tá? Já entra no nosso site aqui que a gente acabou divulgando para vocês. E é isso. Vou deixando meus agradecimentos aí. Obrigado por terem assistido e acompanhado. A gente que agradece pela oportunidade de ter participado. Show de bola. Obrigada, Marcos. Obrigado. Tchau, tchau.